Eu quero te dar 4 razões pelas quais nós precisamos servir. Primeiro, porque Jesus é servo. Segundo, porque servir foi a maior lição do discipulado de Jesus. Terceiro, porque servir nos dá relevância. E quarto, porque servir é o nosso propósito eterno. Bom, vamos nos aprofundar em cada um desses tópicos aqui um pouquinho. Primeiro, por que nós devemos servir? Primeiro, nós precisamos servir porque Jesus é servo. O rei do nosso reino é o maior dos servos. Deixa eu te levar para Marcos 10, 45 e depois para Filipenses 2. Primeiro em Marcos 10, 45 diz assim: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ok. Só que já fica claro, dizendo que Jesus é servo. Ele veio com essa missão, ele veio com a missão de servir. Mas há um entendimento mais profundo dessa identidade de servo de Jesus, que Paulo nos dá em Filipenses 2, de 5 a 8. Só que aqui eu vou precisar recorrer a algumas palavras no original para te explicar algumas coisas aqui, tá bom? Eu vou ler para você Filipenses 2, de 5 a 8, vou ler na versão NVI, tá bom? Está escrito assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, grifa, sendo Deus, guarde essa expressão, sendo Deus, vou explicar para você essa expressão, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e existindo na forma de servo, diga forma de servo. Essa palavra aparece nesse texto 2 vezes, então quero que você lembre-se disso. Forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. É a segunda vez que a palavra forma é mencionada aqui. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tá, 3 palavras que eu grifei: sendo Deus, certo? Depois forma de servo e depois forma humana. Bom, primeiro, sendo Deus, você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego. E quando Paulo escreve esse texto aqui de Filipenses, escrevendo em grego, ele usou a palavra huparken. A palavra huparken no grego, ela define a essência de algo que não pode ser mudado. Ou seja, huparken é uma essência imutável. Por exemplo, eu sou um ser humano. Eu nunca vou ser um cachorro. Por quê? Porque eu nasci humano. Essa é a minha essência. Tá bom? Então nada pode mudar isso. Eu sou macho, do sexo masculino. Eu nasci homem. Deus me fez homem. Isso é um huparken. Isso é uma essência imutável. Isso não pode mudar. Então, quando Paulo usa o termo huparken para falar sendo Deus, se relacionando a Jesus, Paulo está dizendo que Jesus tem a essência imutável de Deus, ou seja, ele é essencialmente Deus. Então, tendo a essência imutável de Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Continuando aí, vamos falar um pouco da palavra forma. Ela aparece 2 vezes, forma de servo e forma humana. Na nossa Bíblia, em português, ela é traduzida como forma, as 2 palavras, mas no grego, Paulo usa 2 palavras diferentes. O grego tem várias palavras para definir a palavra forma, mas Paulo usa 2 aqui. Ele usa a palavra morfe e ele usa a palavra esquema, as 2 traduzidas como forma. E elas são diferentes por quê? Porque a palavra morfe é uma forma que não pode ser alterada, é uma forma rígida. Enquanto que a palavra esquema, ela fala de uma forma moldável, uma forma temporária.
ela fala de uma forma que se amolda ou que se adequa a uma situação ou algum molde. Então, qualquer coisa que se adapta, que entra no molde ou que é moldável, isso é um esquema, é uma forma temporária. Uma boa maneira de você entender isso é a massinha. Já viu massinha que criança brinca? Aquilo ali é um esquema. Ela assume vários esquemas. A massinha assume vários esquemas, várias formas diferentes. Outra forma de você ver isso na sua vida é o seguinte: você tem uma morfe de ser humano que não pode ser alterada. Mas como ser humano, você se apresenta em vários esquemas diferentes. Por exemplo, a forma como você vem aqui para a reunião é diferente da forma como você vai para a praia. Sim ou não? Tá. Você vem para a igreja com a sua roupa de crente, com a sua melhor roupa, de terno e gravata, eu sei lá como é que você vai. Mas quando você vai para o clube, você não vai de terno e gravata, você não vai de calça. Quando você vai para a praia, você não vai de camisa. Se você não é o apóstolo, você não vai para a praia de camisa. Né? Então você tem um esquema para cada lugar, certo? Se você vai para a casa de um amigo, é outro esquema. Então você tem a mesma morfe, mas você assume vários esquemas. Está comigo? Tá. Então no texto que nós lemos, quando Paulo fala que Jesus estava existindo na forma de servo, ele usa a palavra morfe. Olha que coisa interessante. A palavra morfe é uma forma que não pode ser alterada. Então Paulo está dizendo que a forma imutável de Jesus é a forma de servo. Jesus não se tornou servo para vir à terra. Essa é a essência de Jesus desde a eternidade. Jesus tem a essência do servo. Por isso, ele é a pessoa da Trindade que foi escolhida para vir à terra. Como você acha que foi a reunião lá no céu, quando eles decidiram quem da Trindade viria à terra? Será que foi no 2 a 1? Quem perder, desce. Vamos lá, como é que é o nome? Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Desceu, dançou Jesus, você que vai descer. Não. Há um motivo porque foi Jesus. É porque das 3 pessoas da Trindade, Jesus era aquele que tinha aquilo que era necessário para a missão. Então a palavra forma de servo é a palavra morfe. Mas a palavra em forma humana, aqui Paulo usa a palavra esquema, que significa que Jesus adotou uma forma temporária. Ele adotou uma forma temporária para vir aqui e nos salvar. Ou seja, a nossa forma, o nosso corpo, ele é pó, certo? Mas um dia nós teremos uma morfe, uma forma definitiva, que é um corpo glorificado. Então Jesus assumiu um esquema para vir aqui, tá certo? Mas ele hoje já tem um corpo glorificado. Mas o que você precisa entender até aqui? A palavra morfe é uma forma imutável, e a palavra esquema é uma forma mutável, é uma forma temporária. Então escuta, Jesus ele sempre vai ser homem. Uma vez que ele escolheu se tornar homem, ele sempre vai ser homem. Mas ele não está mais no esquema que nós estamos hoje. Hoje Jesus está em outro esquema. Ele já tem um outro corpo. Ele já assumiu um outro esquema de um corpo glorificado. Entendeu isso? Então eu vou ler esse mesmo versículo para você, substituindo as palavras, tá bom? Pelo significado das palavras que eu acabei de explicar para vocês, para você entender o sentido original do texto em grego. Ele fica assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que tendo a essência imutável de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e, existindo em sua forma eterna de servo, tornou-se semelhante aos homens, e tendo se apresentado ao mundo numa forma humana temporária, ele se humilhou
e foi obediente até a morte e morte de cruz. Fez mais sentido? Muda tudo, né, irmãos? Quando a gente entende isso daqui. Aqui fica claro para nós que a forma temporária de Jesus era um corpo corruptível, humana. Mas a forma imutável de Jesus é a sua essência de servo. Pergunta: o que nos faz parecidos com Jesus? Aqui está: quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos um só com Deus, certo? 1 Coríntios, alguma coisa 17, não lembro o capítulo. A nossa morfe de nova criatura é um espírito de servo. Vou repetir: a nossa morfe, a nossa essência de nova criatura é um espírito de servo. Paulo está nos dizendo que nós devemos ter o mesmo espírito de Cristo no texto que nós acabamos de ler. Ou seja, nós precisamos assumir uma identidade de servos nessa terra, porque essa é a nossa morfe. É isso que nos faz parecidos com Jesus. Essa é uma das nossas identidades de nova criatura. Nós somos servos. Nós somos chamados para nos esvaziarmos de nós mesmos, servir as pessoas e representar Jesus na terra. Lembre-se que nós estamos respondendo a pergunta: por que nós devemos servir? E a primeira resposta é: nós devemos servir porque Jesus é o servo. E nós temos a essência de Jesus em nós. O nosso rei é o maior dos servos. E se ele é o nosso exemplo, o nosso referencial, então servir deve ser uma prioridade máxima para nós. O pecado, o sistema do mundo, tirou o homem do propósito de Deus. E transformou esse homem num ser que busca apenas coisas materiais. Mas nós temos que entender que a nossa morfe de nova criatura é a forma de servo. Um servo que serve o reino de Deus. Diga amém. Então, da mesma forma que Jesus deixou o céu para servir na terra, nós também precisamos sair para servir. Servir a família de Deus e servir o mundo. Quantos entenderam isso? Quase 2. 1,5. Segundo, nós devemos servir, porque servir foi a maior lição de discipulado de Jesus. Vou te levar para João 13, de 13 e 14. É onde Jesus lava os pés dos discípulos. Diz assim: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu quero te lembrar que essa foi a última lição de discipulado para os discípulos de Jesus. A última lição e a mais importante de todas. A última lição de Jesus foi a lição de serviço. Jesus deu a última lição para ensinar os discípulos a servir. Mas Jesus não ensinou que nós deveríamos servi-lo diretamente. Isso é que é interessante aqui. Veja, Jesus não disse assim como eu lavei os pés de vocês, agora vocês devem lavar os meus pés. Jesus chama eles, depois daquela cena, de ter lavado os pés dos discípulos, chama os discípulos e fala assim: ok pessoal, chega perto aqui, agora deixa eu dizer algo para vocês. Vocês estão comigo há 3 anos e meio. Chegou a hora da lição master de discipulado. Estão prontos para a lição? Eis a lição: vocês devem lavar os pés uns dos outros. Nós só servimos a Deus servindo aos homens. Ninguém serve a Deus diretamente. Você só serve a Deus servindo pessoas.
Nós sabemos que a missão da igreja no mundo é fazer discípulos, mas servir é a nossa essência, é como nós fazemos as coisas. É a maneira como nós fazemos as coisas no reino de Deus, é servindo. Preste atenção, nós não servimos as pessoas porque as pessoas merecem. Nós não servimos as pessoas porque elas vão se converter. Nós servimos porque essa é a nossa essência. Nós servimos por identidade. Nós servimos porque nós entendemos que essa é a nossa missão como cidadãos do reino dos céus. Então, mesmo quando nós não queremos, nós servimos. Porque nós estamos representando o Senhor Jesus nessa terra. Quem está comigo, diga amém. Então, número 1, nós servimos porque o nosso rei também serve. Ele é o maior de todos os servos. Segundo, nós servimos porque essa foi a missão master de discipulado. Para os seus discípulos que somos nós. E terceiro, servir nos dá relevância. Queridos, nós falamos muito sobre relevância. Temos falado muito sobre isso ultimamente. Que a igreja precisa ser relevante no contexto local, no contexto global. Mas a verdade é que relevância nada mais é do que servir pessoas. Servir a comunidade, servir a nossa cidade, servir os irmãos da igreja, servir o mundo. Eu creio que uma das lições mais importantes da parábola do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10, é que ali Jesus está mostrando que a fé religiosa, ela é irrelevante. E ali na parábola, essa fé foi irrelevante, porque quando as circunstâncias exigiram uma ação prática, essa fé não tinha uma resposta. A fé prática, relevante, é aquela que tem uma resposta para a circunstância atual. Na parábola do bom samaritano, a gente vê que aquele homem fez o que dava para fazer, no momento em que a circunstância pediu. Então veja, se o bom samaritano tivesse tido uma boa intenção, mas não tivesse agido rapidamente, aquele homem teria morrido. Então o bom samaritano foi uma pessoa que fez tudo o que ele podia, no momento em que a circunstância exigia. E aqui eu quero falar de algo importante sobre o serviço, porque nós precisamos aprender que, primeiro, o serviço, muitas vezes ele é inconveniente. Servir é inconveniente, na maioria das vezes. Muitas vezes nós precisamos sair do nosso caminho, do nosso plano, da nossa rotina, quebrar a nossa agenda, para dar uma resposta relevante em um contexto. Agora, isso tem dois níveis, tem o nível pessoal e o nível de igreja. Acho que quando nós trazemos isso para o nível da igreja, nós precisamos avaliar o quanto nós, como igreja, estamos preparados ou despreparados para atender a nossa cidade, a nossa comunidade, com questões atuais do nosso contexto. Vou dar um exemplo prático disso. Esses dias eu estava vendo no TikTok os vídeos do pastor Marcelo Almeida. Os irmãos sabem quem é. Foi nosso pastor aqui, saiu para a videira e agora declarou a sua homossexualidade. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre essa questão, mas uma coisa me chamou nos vídeos do pastor Marcelo. Ele declara em um dos vídeos, ele fala assim que ele procurou algumas pessoas durante o ministério dele e ele se abriu com essas pessoas. Ele diz assim que não foram muitas pessoas, mas ele diz que todas as pessoas com as quais ele se abriu, procurando ajuda, o máximo que essas pessoas fizeram por ele foi abraçá-lo, chorar junto com ele, fazer uma oração e pronto. E dizer, agora segue o seu caminho. E ele diz assim nos vídeos,
ninguém foi capaz de me oferecer uma ajuda que realmente me ajudasse. Isso, a gente tem que refletir sobre isso. Por que será que a igreja está se preparando para que nós possamos ajudar pessoas que precisam de uma resposta dentro do nosso contexto, como por exemplo aqui eu estou falando sobre o homossexualismo? Eu acho que nós nos preparamos muito para combater isso. Nós nos preparamos teologicamente. Nós nos preparamos para rebater, nós nos preparamos para combater os argumentos, para dar uma resposta bíblica, para dizer que aquilo está errado, mas nós não nos preparamos para dar uma resposta prática para as pessoas que realmente precisam da ajuda para sair disso. Se hoje chegar um casal de homossexual na sua igreja, você sabe o que fazer com ele? Você sabe o que fazer com esse homem, com essa mulher? Eu acho que a maioria de nós não está preparado para isso. E preparar-se teologicamente, ter boas respostas, bons argumentos, eu creio que foi isso que os religiosos da parábola do bom samaritano fizeram. Mas eles não tinham uma resposta prática para aquela situação. Eles não foram capazes de servir. Então eu creio que não apenas as nossas igrejas precisam se preparar mais para que nós sejamos relevantes, não é apenas a qualificação do conhecimento, o aumento do conhecimento, mas também no melhor preparo das nossas estruturas de suporte, estruturas de serviço, estruturas que atendem pessoas com coisas práticas, estruturas que dão uma resposta para a nossa comunidade, para o mundo que está olhando para nós e esperando essa resposta. Mas isso também fala da nossa visão. Nós precisamos ter uma visão de relevância, uma visão de reino. Eu gosto da visão da Bethel, lá de Redding, da Califórnia. É uma igreja que todo mundo conhece, já ouviu falar. É muito interessante a visão deles. Eles se infiltram na sociedade, eles estão presentes nas esferas da sociedade, e eles são intencionais em gerar transformação na cidade. Não apenas transformação de pessoas, mas também transformação de lugares físicos. Eles participam da construção da cidade, dos cuidados com a cidade. Eles assumem obras, eles dão ofertas na prefeitura. É incrível. É lógico que eu não quero comparar a nossa realidade com a dele. Nós estamos falando aqui de contextos culturais e financeiros totalmente diferentes. Certo? Nós estamos falando de uma igreja milionária. Então essa distância entre cultura e finanças é gigante. Mas eu estou chamando a sua atenção para a visão que eles têm. Eles não estão lutando para encher a igreja de gente. Eles estão trabalhando para encher as esferas da sociedade de crentes. Esse é o ponto. Eu acho que as igrejas que não têm a visão de reino, elas lutam muito para encher prédios de gente. E elas trabalham muito mais para encher o prédio de gente do que para encher o mundo de crente. Crentes que têm uma fé atuante. Irmãos, nós que somos um ministério apostólico, nós precisamos parar e refletir sobre a nossa relevância. Se nós estamos sendo apostólicos, porque se nós achamos que chegar em um lugar, alugar um prédio e encher ele de gente, significa que o reino de Deus chegou, nós estamos muito enganados. Mas as pessoas se converteram, as pessoas mudaram de vida, algumas pessoas foram salvas, amém por isso, isso faz parte. Mas daí dizer que o reino de Deus chegou, não chegou. Quando a transformação que há na vida de uma pessoa não gera nenhum impacto nas pessoas que estão em volta dele, essa fé não está sendo relevante. É uma fé centrada na própria pessoa, voltada para o umbigo da pessoa como centro do universo. O reino de Deus chegou quando as pessoas estão sendo transformadas ao ponto de se tornarem testemunhas, servas, não apenas testemunhas de blá blá blá, mas testemunhas práticas,
pessoas que dão respostas práticas de serviço no momento em que as pessoas mais precisam. O reino de Deus chegou quando as igrejas entendem que o nosso objetivo não é encher prédio de pessoas, mas transformar o mundo. Agora, não me entenda mal. Eu não estou falando que a igreja tem que estar vazia. Eu gosto de culto cheio, assim como eu sei que você gosta de culto cheio. Eu gosto que as pessoas venham para a igreja, eu quero que elas venham. Mas quando esse passa a ser o nosso foco, o nosso objetivo, encher prédio de gente, aí nós precisamos rever nossas prioridades. Prédios cheios precisam ser o resultado natural e orgânico de uma igreja que está fazendo a diferença. Eu sempre digo que se você fechar as portas da sua igreja, se você anunciar que vai fechar a sua igreja, e os vizinhos não fizeram um baixo-assinado para você não fechar, se eles não te procurarem como pastor para implorar que a sua igreja não saia do bairro, você está sendo irrelevante. Se a sua igreja não faz falta no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, você está sendo irrelevante. Se você fechar as portas e ninguém sentir a sua falta, isso significa que você de maneira nenhuma está representando o reino de Deus. Deveria representar, mas não está representando. Eu sei que pode doer ouvir isso. Eu sou pastor de igreja também, sei como é que é. Mas é a verdade. A igreja que serve, ela gera impacto. E ela se torna relevante. Quem pode dizer amém? Fala um amém doído aí, irmãos. Amém. Quarto e último. Nós devemos servir, porque servir é o nosso propósito eterno. Eu acho muito interessante isso daqui. Não sei se você já pensou nisso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que muitas vezes o que estraga o crente é o conceito que ele tem do céu? Escuta o que eu vou te falar. Se o seu conceito de céu é uma aposentadoria eterna, onde não há trabalho, você está tão enganado quanto o povo de Israel quando eles saíram do Egito para Canaã. Quando eles saíram do Egito, eles pensaram assim: quando nós atravessarmos o Jordão, chegarmos lá, nós vamos sentar e descansar um pouco. Nós vamos armar umas redes no oásis, vamos comer umas uvas sem sementes e vamos ver o dia passar. Finalmente nós vamos nos aposentar. Deixa-me te falar algo. Sabia que alguns cristãos têm uma visão do céu mais ou menos assim? E é essa ideia de um descanso eterno que muitas vezes produz cristãos passivos, de pessoas que estão correndo, fugindo do chamado deles de servir. O corpo deles está na terra, mas a cabeça já está no céu. Eles imaginam o céu como uma aposentadoria eterna. E esse conceito é totalmente errado, queridos. Se você pega para analisar na Bíblia, primeiro, vamos lá. O descanso, o sétimo dia, olha, o sétimo dia, ele é a recompensa por 6 dias de trabalho. E a véspera de mais 6 dias de trabalho. Você lembra da parábola dos talentos? Na parábola dos talentos, quem administra bem, recebe mais para administrar, e não descanso. No Éden, Deus mandou o homem guardar e cultivar o jardim. Tinha muito trabalho. Vamos além, no milênio, Jesus volta com a igreja, eu e você, para estabelecer o reino de Deus de forma definitiva, certo? E o que ele faz? Ele nos coloca como administradores do seu reino aqui na terra. Trabalho. Agora nós vamos lá, vou ler esse texto para você agora. Mas Deus nos coloca como reis e sacerdotes para reinar sobre a terra. Deixa-me te dizer algo. Deus odeia a preguiça. Deus odeia a ociosidade.
Lembra? Presta atenção. Deus ama o descanso, mas Deus odeia a preguiça. Você entende a diferença? Deixa eu compartilhar com vocês um pensamento. Você já pensou, parou para pensar o que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem pecado? Quem nunca fez essa pergunta? Ou qual pai nunca escutou o filho perguntar isso para ele? Pai, e se Adão não tivesse pecado? O que tinha acontecido? Agora para pensar comigo. A Bíblia meio que nos diz nas entrelinhas o que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem pecado. Vamos pensar aqui, pelo contexto da Bíblia, dá para a gente entender, porque se o homem não tivesse pecado, as coisas seguiriam o seu curso normal, para que o propósito de Deus se cumprisse, e o propósito é revelado, é ou não é verdade? Então, se você fizer as perguntas certas, você vai ter uma boa ideia do que teria acontecido na terra, se não fosse a intervenção do pecado. Então você tem que entender o seguinte: o pecado não mudou o propósito de Deus. Ele apenas levou Deus a traçar um plano diferente para cumprir o mesmo propósito. Mas o propósito continuou o mesmo desde o Éden, desde o Gênesis. O pecado não mudou Deus, mudou o homem. Qual era o propósito? Gênesis 1:26, vamos lá? Você conhece. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele. Diga, domine. Ok, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ok. O propósito de Deus para o homem é que ele crescesse, se multiplicasse e dominasse toda a terra. Ou seja, Deus queria que o homem administrasse toda a terra para a glória de Deus. Esse era o propósito inicial. Agora deixa eu ler um outro versículo interessante que é nesse mesmo assunto. Salmo 115:16. Olha o que está escrito aqui: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. O que Deus fez com a terra? Ele confiou a terra ao homem. Para quê? Para que ele dominasse, cuidasse, para a glória de Deus. Então Deus dá a terra como responsabilidade ao homem para ele administrar. Então dessa forma, se você entende o propósito eterno de Deus e como os princípios de administração funcionam na Bíblia, você pode dizer então que se o homem não tivesse pecado, ele ia avançar rumo ao cumprimento do propósito de Deus na terra. Ele ia dominar a terra e ia governar a terra debaixo da autoridade e da bênção de Deus, transformando toda a terra em um grande jardim do Éden, em um grande paraíso. Então, o Éden foi o primeiro talento que Deus colocou nas mãos de Adão. Lembra da parábola dos talentos? O Éden foi o primeiro talento que Deus confiou a Adão. Se ele tivesse administrado bem esse talento, Deus teria expandido. Deus aumentaria a sua capacidade, tanto de administrar, quanto de cuidar. E cada vez que ele fizesse isso bem feito, Deus ampliaria ainda mais as suas extensões, as suas fronteiras, levando Adão e Eva e toda a sua descendência a dominarem a terra, a domar a terra e a governar essa terra debaixo da bênção de Deus. Então, em suma, o homem seria um trabalhador do reino de Deus na terra, um servo de Deus na essência da palavra. Você já tinha parado para pensar nisso? Isso é muito bom, mas vai ficar melhor agora. Eu te disse que esse propósito não mudou, certo? Esse propósito não mudou. E hoje nós continuamos lutando como igreja, como embaixadores que somos de Deus. Nós lutamos para estabelecer o reino de Deus
mas por causa do pecado, hoje isso é um trabalho duro. É uma guerra intensa, porque o mundo jaz no maligno. O mundo perdeu o propósito. Certo? Satanás ganhou terreno no coração do homem por causa do pecado. E a coisa ficou complicada. Satanás ganhou autoridade por causa do pecado e isso trouxe maldição à terra. E é por isso também que quando o homem volta ao propósito de Deus, a terra é sarada. Porque ele traz de volta a bênção. Então, quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilha, se arrepende e busca, se converte dos seus maus caminhos, Deus vem e sara a terra. Isso é restauração de propósito. Restauração do Gênesis. Está entendendo o pensamento? Está comigo? Então, vamos continuar. Por causa do pecado, o homem perdeu não apenas o propósito, mas ele também perdeu a capacidade de ver e entender esse propósito. Por quê? Porque o pecado causa cegueira. Então o mundo está todo corrompido. Mas escute, o propósito de Deus será cumprido. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Deus planejou lá no Gênesis vai ser cumprido. E a Bíblia nos fala como que isso vai acontecer. E toda a história bíblica mostra que esse ciclo vai se fechar. E todo o plano de salvação, uma trama, é uma pausa no propósito inicial para levar para o ponto final. Vou te levar lá para Apocalipse para você ver isso. Você vai entender aqui a importância do nosso serviço como servo de Deus. Presta atenção nisso aqui. Apocalipse 5, 9 e 10. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ok, pausa. Aqui Deus está falando de toda a história depois do pecado. O que aconteceu? Como o homem perdeu a conexão com Deus, mas Jesus, através do seu sangue, veio para restaurar todas as coisas, derramou o seu sangue na cruz e comprou todo mundo de volta. Homens de toda tribo, de todo povo, de toda nação. Jesus comprou com seu sangue esse povo. Para quê? Para quê? Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Gênesis 1, 26. É o mesmo propósito. Eles vão dominar a terra, o propósito é o mesmo. Você percebeu isso? Só há uma pausa. De Gênesis a Apocalipse é uma pausa no plano de Deus. O plano nunca mudou. Deus quer que Deus domine e governe a terra debaixo da sua autoridade. Então Deus vai novamente confiar a terra aos homens. Novamente. Do mesmo jeito que ele fez lá em Gênesis, do mesmo jeito que nós lemos em Salmo 115. Deus vai levar o homem de volta para o projeto inicial, restaurando a sua identidade de servo no reino de Deus. Está comigo? E essa visão de Apocalipse 5, ela se concretiza, ela se materializa em Apocalipse 21. Quando Jesus volta com a igreja para estabelecer o reino milenar na terra. Vamos para lá. Apocalipse 21, de 1 a 4. Já estou encerrando. Apocalipse 21, verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Pausa. A cidade que Jesus foi construir para nós. A nova Jerusalém. Ela está vindo do céu, ela está vindo para a terra, juntamente com Jesus e a igreja. Então aqui João vê uma cidade descendo, que ele diz ser a nova Jerusalém. E você vai ver aqui que essa cidade está preparada. Agora presta atenção aqui. Preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora
O tabernáculo de Deus está com os homens, cumprimento de tabernáculos, com os quais ele viverá. Pausa. O que acontecia em Gênesis? O que acontecia todos os dias, na viração do dia? Deus vinha ter comunhão com o homem. É o mesmo propósito. E olha só o que está dizendo aqui. E agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Oh, coisa boa. Isso é o cumprimento do propósito de Gênesis. Começou lá em Gênesis, foi interrompido pelo pecado, mas se concretizou em Apocalipse. Agora, vou te falar uma coisa aqui que talvez você vai desviar. Mas não desvia não, tá bom? Eu acredito que o destino final do homem é a terra, não é o céu. É só eu pensando, tá, irmãos? Aperta o seu cinto, fica na fé, não desvia. É só minha fé, não se revolte, não brigue comigo. Isso é só eu pensando. Talvez isso esteja errado. Eu sei que posso estar errado, mas eu não acho que nós vamos morar no céu, nunca. Nosso lugar é a terra. Nós vemos em Gênesis que Deus nos criou para a terra, e que Deus criou a terra para nós. Eu não creio que Deus mudou o plano por causa do pecado. Então eu não vejo sentido em Deus nos tirar daqui definitivamente. Eu acredito que a nossa eternidade será na terra, cumprindo o propósito de Gênesis, dominando, governando, sujeitando a terra para a glória de Deus. Assim como em Gênesis, nós não vamos morar no céu, é Deus que vem morar com a gente. É isso que eu li aqui em Apocalipse. Deus vem tabernacular conosco. E isso é restauração do propósito de Gênesis. Bom, eu tenho certeza, isso eu posso dizer para você, está escrito na Bíblia, isso vai acontecer no milênio. Mas eu estou falando depois do milênio. Eu acredito que mesmo depois do milênio, nós vamos continuar aqui. Só que agora não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem pecado, nem dor, nada. Então nós vamos usufruir de um jardim do Éden eterno, preparado por Deus para nós. Então o ciclo do propósito de Deus estará completo. E nós vamos servir ao Senhor por toda a eternidade. Você foi chamado para servir, é isso que você é. E esse é o propósito eterno da sua vida. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor, nós te agradecemos porque o seu plano é perfeito. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor pensou em todas as coisas. Desde o momento em que nós pecamos e fugimos do propósito, o Senhor já planejou o nosso resgate. Senhor, e seja da maneira como esse plano vai se concretizar, nós estamos felizes só em saber que nós somos servos. Deus, que essa palavra nos traga esperança, mas que também nos desafie, para que nós vivamos de uma maneira relevante nessa terra, para que as nossas igrejas sejam relevantes onde estão plantadas, para que nós possamos realmente representar o reino de Deus aqui na terra, antes mesmo do reino milenar. Hoje, nós queremos te representar, nós queremos exalar a nossa forma de servo que encontramos em Jesus. Queremos ser relevantes onde estamos plantados. Que o Senhor nos dê a graça, a visão, os meios, as estruturas, os recursos que nós precisamos para isso. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.